Meu nome é Enoque do Carmo e eu quero falar para você sobre um assunto que ele é muito polêmico. Por que ele é polêmico, Enoque? Porque ele tem sido muitas vezes deturpado do que eu posso, do que eu não posso, o que é certo, o que é errado. Eu quero tratar com você sobre ética no trabalho. O que é ética no trabalho? Qual que é a importância de ter ética no trabalho? Certo? Como é que eu posso desenvolver isso no meu trabalho? Tratar de ética é um assunto, porque o que é ética? Ética é um conjunto de valores, é um conjunto de princípios, de normas e atitudes que conduzem o comportamento humano dentro de determinado ambiente. São normas que conduzem o comportamento do profissional dentro da empresa. E é por meio dela que o profissional sabe assim, o que eu posso fazer, como é que eu me apresento dentro da empresa, como é que vai ser o meu comportamento, que é um comportamento aceitável e que eu melhore o ambiente de trabalho, eu torno o ambiente algo agradável. Esses princípios impactam diretamente a convivência dentro do grupo. Se você perguntar para o seu colega, e talvez você pode perguntar para ele, você gostaria de trabalhar com alguém que não tem ética? Provavelmente, de cada 10 pessoas que você perguntar, todas elas vão responder que gostariam de trabalhar com alguém que seja ético, com alguém que seja verdadeiro, com alguém que seja honesto. Isso não pode ser algo para a gente buscar com uma lamparina. Ética precisa fazer parte do nosso caráter. Ética precisa fazer parte da nossa vivência. E como ética e moral são conceitos geralmente utilizados como sinônimos, as pessoas confundem ética e moral. Moral é de costume. Moral diz respeito às regras vigentes em determinada cultura, é composta por padrões pré-determinados. Então isso aí é o que é moral. Nós vemos muito porque nós somos um país religioso cristão, então nós temos as normas morais, que é as que conduzem o que pode e o que não pode ser feito, o que deve e o que não deve ser feito. Ética já vem do grego ethos e significa morada, refúgio. É uma outra vertente. Na filosofia, refere-se à índole da pessoa. Olha só que interessante. A índole. Quando eu falo que alguém ele é mentiroso, ou quando ele mente para tentar encobrir um erro, ele não está indo contra a moral, ele está sendo antiético, porque mentir é antiético, certo? A ética sobre as questões morais, a gente pode dizer que a gente pode questionar, a gente pode dizer que alguns costumes estão equivocados ou estão ultrapassados. Até pouco tempo atrás, e não é muito tempo, as mulheres não podiam votar. Era costume moral, era o costume moral da época que a mulher não votasse. Ou seja, isso hoje é questionável. As mulheres ficavam só em casa, isso hoje é questionável. Então algumas coisas mudam, outras não mudam, certo? O Ayrton de Barros, ele escreveu um livro que é Ética e Responsabilidade Profissional. E é um livro que eu oriento você a ler ele. Ele trata, ele pontua o que é ética e o que é moral e quais são os principais valores que orientam as pessoas e a sociedade. E ele diz no livro dele que ética e moral caminham junto. Porque ninguém também quer lidar com a pessoa amoral. Ninguém quer lidar, certo? E também existe uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral que investiga, analisa e explica a moral de uma determinada sociedade. Mas nós estamos aqui para falar de moral, nós estamos aqui para falar de ética. E a primeira pergunta que me vem para você é: você sabe o que é uma postura ética? Você consegue definir assim, olha, fulano não é ético. E eu quero mostrar para você como é que você identifica em você se você é alguém ético.
Você é a pessoa que assume responsabilidade. O primeiro ponto que eu queria que você anotasse é responsabilidade, autorresponsabilidade. Você é alguém responsável com as tarefas que lhe dão? Quando lhe passa uma tarefa, você é aquela pessoa que assume a responsabilidade de fazer? Ou você é aquele que transfere para os outros a responsabilidade de fazer ou de não fazer ou de não ter feito? Primeiro ponto que eu quero tratar com você é que uma pessoa que possui ética, ele é responsável. Ele paga o preço do dano. Ele assume a responsabilidade daquilo que é de fato dele fazer. Ele não transfere para o outro. O que é transferência de responsabilidade? Eu quero trazer um assunto que é conhecido de muitas pessoas, que é o assunto do Éden. Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, e quando a serpente sugestiona que o fruto era bom para se comer, Eva come do fruto. Eva come do fruto, leva para Adão e dá o fruto para Adão. Quando Adão come do fruto, quando Deus vem para conversar com Adão, Adão está escondido. E Deus questiona Adão. Adão, o que aconteceu? Adão fala assim, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. O que Adão está dizendo para Deus? Adão está tirando dele a responsabilidade de líder, a responsabilidade de que Deus tinha dado a guarda do jardim para Adão. Deus tinha dado as ordenanças para Adão, ele não tinha dado as ordenanças para Eva. E agora, quando Adão é cobrado da sua responsabilidade, Adão simplesmente transfere para Deus. Mas como que Adão transfere para Deus? Adão transfere para Deus porque Adão fala assim, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Adão está dizendo assim, se o Senhor não tivesse me dado mulher, se eu não tivesse mulher, eu não teria comido do fruto. Quantas vezes, dentro da empresa, o gerente, o superior, o supervisor, passa algumas atribuições e a pessoa que tinha que fazer, que executá-la, quando não executado, ele transfere a responsabilidade. Foi o setor de contabilidade, foi o setor comercial, foi o pessoal da entrega, foi o pessoal da produção, foi o pessoal da limpeza, foi o Zé, foi a Maria, foi o Antônio. Se você quer saber se a pessoa é ética, quando der problema, quando tiver uma situação adversa, a pessoa responsável, a pessoa ética, ela assume a responsabilidade pelo fato. Ela assume, sabe por quê? Porque faz parte da ética dela, faz parte da índole dela não jogar o outro na fogueira, faz parte da índole dela não transferir a culpa para o outro, porque ela sabe que quando ela transfere a culpa, ela não está sendo uma pessoa boa, ela está sendo uma pessoa que está deixando de assumir aquilo que era de fato responsabilidade dela. O segundo ponto que eu quero trazer para você é um ponto que sempre existiu, sempre. Não é hoje que a gente tem poucas pessoas que são comprometidas, que têm comprometimento com aquilo que estão fazendo. E o primeiro fato de uma pessoa ética é quando ela tem comprometimento com a empresa que ela trabalha, comprometimento com ela mesma, comprometimento com a família. Não nessa sequência. A sequência correta seria, a pessoa tem comprometimento com ela, tem comprometimento com a família, e devido a esse comprometimento que ela tem de sustentar a família, de nutrir a família, de cuidar da família, ela tem comprometimento no trabalho, que ela entende que o compromisso dela com o trabalho, que o empenho dela no trabalho vai trazer recursos para que ela cuide da família. Que interessante. Quantas pessoas têm comprometimento? E a gente lidando no dia a dia, a gente percebe pela fala da pessoa. Você percebe se a pessoa tem comprometimento pela maneira como ela fala quando não tem ninguém, nenhum superior ouvindo. E a maneira como ela trata o trabalho, com qual afinco que ela se compromete para resolver o problema do cliente, com qual afinco que ela se compromete para resolver o problema da empresa, para trazer retorno, resultado para a empresa.
sabendo que ela faz parte desse processo. Uma pessoa comprometida, ela é uma pessoa que cumpre os seus horários, nós vamos falar depois disso. É uma pessoa que ela está imbuída de honestidade consigo mesma, do compromisso que ela tem de cumprir horário, mas não só cumprir horário, mas de cumprir tarefas, de executar aquilo que ela foi paga para executar. Você está vendo que é fácil? Não é difícil. Comece a analisar, eu tenho sido uma pessoa responsável? Eu tenho sido uma pessoa comprometida? E a gente começa a nortear o que é realmente a ética e se eu sou uma pessoa ética. Um outro fator da pessoa que tem ética, que ele é ético, é que ele é humilde. Você não vê uma pessoa se vangloriando, certo? Querendo passar por cima dos outros. Uma pessoa humilde, ela é uma pessoa ética, porque o humilde, em momento algum, ele vai querer prejudicar o colega para se dar bem. É mais fácil ele sofrer o dano para não prejudicar os outros do que ele jogar os outros na fogueira. Então, pense aí, você tem tido essas 3 virtudes? E virtude é uma coisa que nós nascemos com ela ou nós nos tornamos ela. Caráter, você tem ou você não tem. Agora, as virtudes você pode adquirir. Peraí, é bom para mim ser humilde, ser comprometido? É bom para mim ser responsável? E nessa sequência, uma coisa acaba andando junto com a outra. Sabe por quê? Porque uma outra característica das pessoas que são éticas, elas respeitam os outros. Em nome da religião, muitas pessoas têm discriminado os outros. Em nome da religião, muitas pessoas têm tratado os outros de forma errônea. Eu posso não concordar com certas atitudes que eu acho amorais. Isso é o meu direito de não concordar. Eu posso não concordar com certas atitudes que eu considero que são atitudes antiéticas, que são atitudes que ferem o caráter, que demonstram que o caráter da pessoa é um caráter ruim. Eu posso, sim. Eu não sou obrigado a concordar com isso, como eu não concordo com um monte de situações. Mas eu preciso respeitar o ser humano. Eu preciso respeitar o meu amigo. Eu preciso respeitar o meu colega de trabalho. Eu preciso respeitar aquela pessoa que eu não conheço e que talvez eu só vou cruzar com ela no trânsito por um momento ou por outro. Vou passar com ela talvez pela rua, no shopping, em algum lugar e talvez nunca mais eu a veja. Mas eu preciso respeitar as decisões dela. Eu preciso respeitar o ponto de vista dela. Agora, se o ponto de vista dela, se a atitude dela fere e atrapalha o meu trabalho, o bom andamento do trabalho, se a maneira dela agir está atrapalhando os resultados e a produtividade, eu preciso corrigi-la com respeito. Se eu não tenho autonomia para corrigi-la, eu preciso, no mínimo, passar para alguém para que seja corrigido, mas nunca desrespeitar. Eu estava na feira e eu achei algo interessante. Um rapaz chegou, comeu uma pupunha, descascou a pupunha e pegou e jogou no chão. Uma senhora voltou, chamou e disse: "Meu amigo, ó, isso aqui não é a sua casa não. Você junta isso aí e joga no lixo." Mas olha como é que já está essa sujeira toda, porque são pessoas igual a você, que não estão pensando nos outros. E depois essa cidade alaga e todo mundo começa a colocar culpa nas autoridades. Cara, achei interessante. Uma senhora dando uma lição naquele rapaz de que não é porque os outros estão fazendo errado que eu também vou fazer errado. Certo? Ela não desrespeitou o rapaz. Não. E o rapaz também não a desrespeitou, porque o rapaz parou, pegou o lixo dele que ele tinha jogado no chão, colocou dentro de uma sacolinha e saiu à procura de um lixeiro. E tinha um lixeiro a menos de 4 metros do rapaz. Sabe o que acontece muito? É que a gente quer tratar a coisa ética, tipo assim, se os outros estão fazendo errado, eu também posso fazer. Não, não. Você precisa fazer o que é certo. Eu vou falar muito sobre isso no vídeo, mesmo que ninguém esteja olhando. Isso é ser ético. Você faz o que é certo,
independente de se os outros estão vendo ou não. Esse é o ponto. Será que eu estou moldando o meu caráter com base no que os outros dizem que é certo ou dizem que é errado? Ou eu já fui ensinado e eu sei? Tem uma frase que eu gosto muito, sabe o que é? Ela diz o seguinte: ninguém tem dúvida de fazer o que é certo. Eu gosto dela. É bom a gente mudar, certo? Essas 4 características que eu falei, elas fazem parte do seu comportamento? Gostaria que você parasse um pouquinho agora, esse vídeo já está acabando o primeiro ponto, e que você escrevesse. Escreva. Quais são as atitudes que você tem? Pelo menos 2 atitudes você vai escrever que determinam que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa comprometida. 2 características que determinam que você é uma pessoa humilde. E 2 atitudes suas que dizem que demonstram que você respeita os outros. Esses comportamentos fazem parte da sua vida, do seu cotidiano, ou você precisa se esforçar por eles? Responda este questionário, isso é só para você, não precisa se mostrar para ninguém, e seja uma pessoa ética.